Olá, aqui é o Túlio Faria do Dev Pleno e seja muito bem-vindo a essa série de vídeos onde eu vou comentar com vocês como que a gente pode passar de programação orientada a objeto a programar em JavaScript mais funcional, digamos assim, tá? Então, como que a gente sai, se você programa em PHP ou em Java orientado a objeto, como que a gente consegue ir para um JavaScript cada vez mais funcional? Então são algumas dicas aqui que eu já passei por essa mudança de paradigma e eu quero mostrar para vocês algumas coisas que me ajudaram a fazer essa transição de uma maneira mais assertiva, tá? Então, mais efetiva também. Então, a primeira coisa que é muito importante, e isso aconteceu quando o pessoal mudou de paradigma ali, sair de programação procedural ali para programação orientada a objetos, que é o seguinte: a gente tentar parar de pensar estruturado, né? Então, naquela época, quando a gente estava mudando para programação orientada a objeto, o que a gente tem que fazer? Parar de pensar estruturado. Então, se você quer mudar de programação orientada a objeto para programação funcional, programação com JavaScript aqui mais funcional, a gente tem que começar a parar de pensar muito em classe. Apesar que o JavaScript ele tem um açúcar sintático, tá? Que permite a gente criar classes, tá? Então eu consigo fazer isso aqui, class, calc, constructor, num1, num2. Eu consigo fazer isso, tá? Então vamos supor aqui, ó, num1 é igual a num1, this.num2 é igual a num2. Imagine esse seguinte cenário, ó, alt, console.log, this.num1, this.num2. A gente consegue fazer isso, ó. A igual a new calc, 1, 2 e a.out. A gente consegue fazer isso, ó. Node, classes, olha lá, 1 e 2. Eu consigo ter classe aqui. Eu devo utilizar? Se você quer cada vez programar mais orientado, de uma maneira mais que faça mais sentido em JavaScript, em programação funcional, você deve evitar. Tá? Então, quanto mais você conseguir evitar utilizar classes dentro do JavaScript, melhor. Tá? Então, isso vai te ajudar a pensar menos em orientação a objeto. Então, quanto mais a gente for se afastando da orientação a objeto, melhor. E aí o que eu aconselho vocês? Não, eu continuo pensando ainda em orientação a objeto. Então, começa a fazer criações aqui dentro de uma maneira um pouquinho diferente, tá? Só para você ter um controle maior do que você está fazendo. Eu vou mostrar um exemplo aqui e vai ficar mais claro. Mas só para vocês terem uma ideia e para vocês perceberem que isso aqui é um açúcar sintático, olha uma coisa que a gente pode fazer e que é bastante estranho, principalmente para quem está vindo aí de Java, PHP e etc. Olha só o que a gente pode fazer. Eu consigo fazer essa construção aqui, ó. Eu pego o meu objeto, né, A, eu pego o método dele out, e eu dou um bind, e eu passo num1, num2. Olha só que engraçado que vai acontecer. Eu consigo sobrescrever um parâmetro que, teoricamente, estaria restrito a essa classe, né, a esse objeto, né, vamos dizer assim. Então, é bastante engraçado isso, né? Então, e prova cada vez mais que isso aqui é só um açúcar sintático, tá? Então, na verdade, ele acaba criando uma outra implementação ali para reproduzir isso. Seria algo mais ou menos assim, né? Uma das formas de construir isso sem utilizar o class seria fazer algo como constCal, que é igual a function. Esse cara aqui a gente passa no 2. E aqui dentro a gente consegue colocar this.num1 é igual a num1. Só lembrando que uma coisa que é interessante também, essa função é equivalente mais ou menos ao construtor, né? Então, por isso que a gente consegue fazer isso. E aí a gente tem que retornar o que a gente quer aqui. Então, nesse caso, o out vai ser alguma função também, aonde eu retorno esse cara aqui. Então, vamos ver aqui, console log 4, 5. E aí você deve estar se perguntando, mas eu consigo resolver isso de uma maneira, resolver esse problema aqui, né, de injetar e de mutar esse objeto, vamos dizer assim? Então, se eu quisesse evitar que o bind aqui funcionasse, o que eu poderia fazer? Primeira coisa, o que o bind está fazendo? Ele muda o contexto, tá? Então, ele muda o valor do this, ele muda o this dessa operação, tá? O que acontece? Toda function, ela cria um contexto novo. Então, essa function, ela tem esse this é referente a essa function, esse this é referente a essa function. Então, o this, ele muda
essa forma aí, vamos dizer assim, de chamar. Tanto é que, ó, se a gente fizer isso aqui, ó, a.out, undefined, undefined, tá? Então, a gente teria um probleminha aqui para resolver, tá? Então, o que acontece? Se a gente quisesse resolver um pouquinho sobre essa forma aqui do bind não funcionar mais, o que a gente poderia fazer? Utilizar uma outra construção que não permita a gente fazer isso. Então, a gente tira a palavra-chave function e faz uma arrow function. Então, a partir de uma arrow function, a gente não tem mais uma forma aqui, vamos dizer assim, de sobrescrever o this, né? Porque ele não tem this. E aí, olha só que interessante. Se eu descomentar a primeira forma, eu tenho ela funcionando, tá? Então, eu evitei essa criação excessiva de contextos, né? Então, eu consegui conter isso simplesmente utilizando uma arrow function. Então, qual que é a minha dica para você? Se você quer mudar para cá, né, quer mudar para um JavaScript mais funcional, e não consegue ficar muito longe das suas classes, qual que é o meu conselho para vocês? Ao invés de construir utilizando um açúcar sintático, ao invés de utilizar classe, começa a utilizar esse formato aqui, tá? Por que disso? Porque vocês vão perceber que ele parece muito uma função, uma classe, tá? Então ele parece muito, mas aqui existem vários conceitos de programação funcional que vão fazer muito sentido para você à medida que você for evoluindo. Então, por exemplo, ó, só a ausência do contexto aqui já ajuda muito a esse código ficar cada vez melhor. Outra coisa, se você quiser, aí a cerejinha do bolo. Então, ó, tudo bem, eu quero conseguir agora lidar, que eu consigo manipular o this, e eu sei que dessa forma eu consigo resolver. O que você pode fazer também? Você pode simplesmente tirar o this, né? Então, considerar que essas variáveis aqui, elas são os seus atributos aqui privados, tá? E aí eu posso tirar o this, ó. Então, é uma coisa bem legal. Por quê? Por que eu posso tirar o this? Porque ele está visível, né? Então, ainda continua no escopo, então eu consigo ter visibilidade aqui. E além disso, eu consigo ter visibilidade para quem está em cima, né? Quem faz parte desse outro escopo aqui. Então, por exemplo, ó, no 1 mais no 2, eu consigo colocar o soma aqui embaixo, ó. Então, funciona bem ainda, tá? Então, qual que é a ideia? Primeira dica para vocês, está vindo de orientação a objeto e quer começar a programar funcional e com JavaScript. Começa a utilizar estruturas mais parecidas com essas, tá? Então, ao invés de utilizar o conceito de classe, do jeito que a gente está acostumado aqui, que é possível fazer com açúcar sintático aqui em JavaScript, começa a se acostumar com essa forma aqui de lidar, tá? Então começa a tentar construir nessa forma. Por quê? Porque você vai aproveitar mais esses conceitos, né? De conhecer o escopo, conhecer como que você está lidando com o this aqui dentro, e isso vai te ajudar bastante a evoluir na programação funcional, tá? Bom, pessoal, esse foi o primeiro vídeo, tá? Então é só para vocês começarem a refletir sobre isso. Eu vou trazer mais coisas que também fazem muito parte aí dessa diferença entre programar em Java, PHP, para JavaScript, tá? Então vai ficar cada vez mais claro. Mas qual que é a intenção? É cada vez a gente tentar evitar esse tipo de situação, tá? Mas isso aqui já é muito melhor do que programar orientado totalmente a objeto, tá? Então já é um intermediário que é bastante interessante. Quer dizer que nunca vou usar assim, né? Mesmo lá na frente, quando eu já tiver evoluído, eu nunca vou utilizar assim? Não, pode ser que aconteça que você precise de uma estrutura semelhante a essa, tá? Então, pode acontecer, mas ela já é mais funcional. Então, a gente não está pensando mais aqui numa classe. A gente pode utilizar ela como uma referência, né? Então, eu sei que isso aqui parece um pouco uma classe, mas na verdade são funções alinhadas, a gente tem uma closure aqui dentro. Depois eu vou comentar mais sobre cada conceito que a gente tem envolvido aqui e que faz isso acontecer, tá? Bom, pessoal, é isso. Se você não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever agora, tá? Então clica aí no sininho para você receber também nossas notificações em primeira mão. Além disso, a gente está no Facebook, a gente está no Instagram, procura a gente como Dev Pleno. A gente está começando também no Twitter,
E entra em devplano.com, deixe seu e-mail lá que a gente manda para você um resumo semanal e tudo que rola de novidade aqui, tá bom? Eu vejo, aliás, se você gostou dessa aula, não deixa de curtir aqui, comentar o que você achou e eu vejo você na próxima. Até mais!